Alô amigos, alô amigas. Depois que esse rapaz aí, esse deputado Daniel Silveira, um bolsonarista, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão e mais multa de 212 mil reais, esse rapaz aqui, ó, ficou furioso, vermelho de raiva e detonou todo mundo. É um vídeo que eu vou mostrar aqui para você, um trecho de um vídeo que ele publicou, que ele detona todo mundo. Você vai ver um trecho, pelo menos 2, 3 minutos desse vídeo, em que ele detona todo mundo. Ele publicou logo após a condenação, na verdade algumas horas, porque ele foi condenado por volta das 8 horas, 9 horas da noite do dia 20 de abril, e hoje, 21 de abril, ele publicou lá nas redes sociais dele um vídeo em que se mostra furioso, muito furioso, e principalmente com o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, né, a favor da prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira. Um dos líderes religiosos mais próximos do Bolsonaro, né? Ele se disse terrivelmente decepcionado com André Mendonça, que foi indicado ao cargo, né, pelo próprio presidente da República. A grande maioria da comunidade evangélica celebrou em dezembro do ano passado, né, a nomeação do André Mendonça, que é pastor, né, pastor presbiteriano, feita em cumprimento à promessa do Bolsonaro, vocês devem lembrar, né, de colocar um ministro terrivelmente evangélico no Supremo, né? Após a decisão do André Mendonça contra o Silveira, que na verdade foi mais branda do que dos outros ministros do Supremo, né, exceto do outro indicado pelo Bolsonaro, ele votou parcialmente contra o Silveira, contra o deputado bolsonarista. Então, no vídeo, o Malafaia também dispara contra os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, né, o Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente, chamando-os de covardes e frouxos. Sobre o STF, ele afirma ser um tribunal de exceção, comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, né, segundo o Silas Malafaia, e que faz tudo para detonar os bolsonaristas. Essa é a ideia, né? Essa é a opinião desse pastor, né? Ele diz que o magistrado é abre aspas, um ditador cretino e desgraçado. Vermelho de raiva, né, ao falar sobre sua decepção com Mendonça, ele afirma que o ministro se rende ao ditador da toga, que é o Alexandre de Moraes, e envergonha o povo evangélico. Veja só aqui o que ele fala. Você vai ouvir agora uns trechos. Povo abençoado do Brasil, um dia triste na nossa história. Estamos presenciando a falência da democracia brasileira e com a conivência da imprensa, OAB, ABI, toda a esquerda, grande parte de deputados e senadores, e em destaque o covarde frouxo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o covarde frouxo presidente da Câmara, Arthur Lira. Nós não temos um Supremo Tribunal Federal, nós temos um tribunal de exceção comandado por Alexandre de Moraes, que coloca 9 ministros de joelho, rasgando sistematicamente a Constituição brasileira. Se Daniel Silveira fosse um deputado da esquerda, vocês iam ver um banzé
que ia ser criado nesse país. E vou consubstanciar essa minha fala. Em 2014, o MST tentou invadir o Supremo Tribunal Federal. 30 policiais feridos, 8 em estado grave. Os ministros tiveram que ser retirados apressadamente. Dos 11 ministros que aí estão, 6 estavam lá naquela época. É uma vergonha. Moralmente, esses ministros tinham que votar contra. Vou dar o nome deles para vocês saberem: Fux, Gilmar Mendes, Barroso, Rosa Weber, Lewandowski, Carmen Lúcia. Eles estavam lá, foram retirados. Ninguém fez nada contra essa barbárie. Que moral essa gente tem para condenar Daniel Silveira? Os absurdos jurídicos da condenação de Daniel Silveira. Escute isso, povo brasileiro. Um homicídio simples para réu primário é 6 anos de prisão para quem mata. Daniel está sendo condenado a 8 por suas palavras. E uma outra coisa séria e grave: Alexandre de Moraes é vítima, acusador, julgador e carrasco. Nem poderia participar do processo. Isso é uma vergonha. Fez 1000 manobras para condenar o réu em regime fechado e cassar seu mandato. Ditador, cretino, desgraçado. Julgamento e condenação inescrupulosa que mancha o judiciário brasileiro. Terrivelmente decepcionado com o ministro André Mendonça, que se rende ao ditador da toga e envergonha o povo evangélico. E quero dizer, parabéns, ministro Cássio Nunes, terrivelmente você me representa. Artigo 53 da Constituição: deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer, não está perguntando se é bonita, se é feia, se é ofensiva, quaisquer opiniões, palavras e votos. O que o Daniel Silveira fez, a sua indignação, que representa a indignação do povo brasileiro, expressar de maneira forte. Agora, senhores ministros do STF, explique ao povo brasileiro: vocês livraram Lula, que comandou o maior esquema de corrupção da história política do Brasil e foi condenado por unanimidade em todas as instâncias da justiça. Que vergonha! A minha oração: Deus, em nome de Jesus, exerça juízo sobre a injustiça desses homens. Deus abençoe o Brasil. Então, o que você acha das mentiras desse rapaz? Você acha que ele mentiu muito? Você concorda com o que ele falou? Tem alguns pontos, né, que são até risíveis, né? Algumas mentiras que ele fala, mas a indignação dele é visível, né? Ele se sente realmente muito contrariado com o André Mendonça, né? Chega até dizer que ele é terrivelmente contra, né? De forma indireta, mas é contra o que na verdade diretamente, né? Ele fala que é totalmente contra o que o ministro, que supostamente seria bolsonarista, né? O André Mendonça, mas parcialmente ele foi para o lugar certo, né? Poderia ter condenado o Daniel Silveira igual que os outros ministros condenaram, mas pelo menos ele fez melhor do que o piauiense, né? Que votou totalmente de acordo com o que os bolsonaristas queriam, né? Queriam que os ministros votassem. Na verdade, o advogado Daniel Silveira teve a pachorra de pedir o impedimento de 9 dos 11 ministros lá da corte, para que, ou seja, que não votassem no processo. E consequentemente, para não haver a condenação do bolsonarista, né? Mas, na verdade, deu tudo o que a lógica previa. O troglodita, o valentão, né, o que diz que ia isolar os ministros do Supremo, foi condenado, né? E na verdade é a última instância, ele não tem mais como recorrer. Vai ter
definição, né, de alguns recursos, mas na verdade o resultado em si não vai mudar absolutamente nada. Então ele está condenado e pronto, vai ter que cumprir a prisão, né, vai ser segundo o que vai ser definido em publicações lá da corte, etc. Mas a verdade mesmo, traduzindo em miúdos, é que ele vai ter que cumprir, né, direto ou indiretamente, esses 8 anos e 9 meses de prisão, né? Certamente, fechado, em regime fechado, isso é uma parte, né? Lógico, ele não vai cumprir os 8 anos e 9 meses lá na cadeia, né? Mas pelo menos uma parte ele deverá ficar, né? Pelo menos o próximo de ano, ou talvez bem mais de um ano, vai ficar preso, pelo menos, né? E se esse pessoal não se conterem, né, certamente virão outras condenações por aí. Agora eu gostaria que você se inscrevesse no canal para a gente debater essas questões, né, e elevarmos mais o nosso debate. E não se esqueça de escrever o que você acha do que falou o Silas Malafaia. Um abraço e até mais.